Olá, boa noite. Então, está tudo bem? Ok, mais ou menos. Ou menos ou mais. Não dizem nada? Pá, então isto começou aqui. Assim, começou. Estamos bem? Boa noite a todos. José Almeida, Vieirinha Santos, Graziela Calado, Hilda Alves, isto está muito rápido. Fátima Branco, Ana Costa. Muito bem, boa noite a todos. Ana Costa, Alcira Santos. Os meus telefones estão. Conceição Ribeiro, Elisa Domingos, boa noite. Sónia de Souza, boa noite. Fábio Cordeiro, olá, boa noite. Cláudia Marina, boa noite. Daniel Trepado, boa noite a todos, diz ele. Mas não disse boa noite a mim. Boa noite a todos, um bom fim de semana. Pois, já estamos no fim de semana. E depois é o quê? Para a semana é o Carnaval. Oh, Cláudia, começou agora o Carnaval. Aulas na segunda-feira e na quarta. Só na terça. Boa noite, Daniel Trepado. Agora que eu disse, ele falou. Mário Henriques, boa noite. Manuel Agraciete, boa noite. E já vamos aproximar-se para mais um fim de semana. Bom fim de semana a todos. Não há tolerância a este ponto. Não há tolerância a este ponto. Quem disse? O governo? Ou as pessoas é que não querem fazer? Portanto, não há tolerância de ponto. Ótimo. Não sei se é ótimo ou se não há. Mas isso que é. Há tolerância de ponto. Então, se há tolerância de ponto, então não vai haver aulas. Helena Reis, boa noite. Carnaval na terça, os miúdos têm segunda, terça e quarta. Então sempre 3 dias que os miúdos não têm aulas. Os miúdos têm segunda, terça e quarta. Não têm, Cláudia Figo. Boa noite, Túlia Beloso. Um abraço fraterno. Mas vocês estão a escrever mal, então, ou eu é que estou a compreender mal? Só há aulas na quinta. Só há aulas na quinta-feira, pronto. Está bem. Então, olha. Muito bem. Então quer dizer... desculpem. Quer dizer que vão todos passar ao carnaval. Vão ao carnaval, todos. Vão-se mascarar. Ou vão-se desmascarar. Eu no carnaval costumo me desmascarar. Não me desmascar, porque o ano inteiro ando tão mascarado que no carnaval então são 3 dias. Vês? O carnaval são 3 dias, a vida são 2 dias, para que tanta coisa? Então, meus meninos, aqui estamos, é sexta-feira, a terminar a semana. A Hilda Alves não vai ao carnaval, não gosta do carnaval. Nem que fosse ao Brasil ver o carnaval, a Hilda Alves não gostaria de ir ou já foi alguma vez na vida? Joaquim Bastos, boa noite. Um
Bom fim de semana para todos. Para ti também, Joaquim. Então, nós sabemos. Eu também não gosto de carnaval de Dragões. Muita gente não gosta. Estava a pensar que vocês iam ao carnaval, que ainda me iam convidar para eu ir ao carnaval, não sei fazer o quê, mas está bem. Não pelo carnaval, sim, já fui ao Brasil várias vezes. Mas não foste ao carnaval brasileiro, está bem. António Luís, há quanto tempo? Boa noite, está tudo bem? Aí por casa, família, todos? Um abraço, boa noite, Iris Ferreira. Também vais ao carnaval? Maria Coutinho, boa noite. Um abraço de luz também para todos. Então, não estão os restantes, estou aqui a ver. Se é que vejo alguma coisa. Tenho que ver. Então, mais uma vez nos encontramos aqui na nossa jornada de oração. Então deem, Mónica Gomes, boa noite também. Então deem lá vocês umas ideias. Vou fazer uma pergunta e vocês vão responder também. Existe o Carnaval, existe a Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa é que termina o Carnaval. Já foi tudo fim de semana. Para onde? Está por aqui pouca gente. Quem é que sabe explicar? Sim, quem é que explica? Porque é que o Carnaval tem a ver com a Páscoa? Obrigado, António, eu vou indo. Portanto, aí já festejou o Carnaval, sem ser Carnaval, está bem. Quem é que sabe porque é que o Carnaval tem a ver com a Páscoa? Com o domingo de Páscoa. O Carnaval termina sempre quando será a Páscoa. Boa noite, Carla Moito, estás bem? Saúde, sabes tu responder à pergunta que eu fiz? Eu gostava de saber agora. Ai, que horror. Só abre a boca. É quando começa a quaresma. Sim, senhora. E o que é... E quantos dias são a Páscoa? É uma festa móvel e tem que ser 40 dias antes. Não, o Carnaval, Hilda, é que é uma festa móvel e tem que ser 40 dias antes da Páscoa. É verdade. Era isso que eu estava à espera. Não sei se nunca pensei nisso. Olha, mas a Hilda Alves respondeu e muito bem. Não sei, nunca pensei nisso. É verdade. É quando começa a quaresma e é o carnaval. O carnaval, como é uma festa móvel, dá origem, 40 dias depois tem que ser a Páscoa. Então o que é que acontece? Acontece que o carnaval é o fim de todas as festividades. A festividade, portanto, é o fim de todas as festividades para começar a quaresma. O carnaval é uma festa pagã, mas foi aproveitado. E tem a ver com a lua. Tem que haver determinadas coisas da lua
que originam pois a Páscoa, mas geralmente é o Carnaval que determina quando será a Páscoa. Então este ano vamos ter a Páscoa mais cedo, não é? Quando o Carnaval é assim. Já tivemos anos em que o Carnaval foi quase em março, ou em março mesmo. Boa noite, Abel Cine Henriques. Mas é verdade, é muito verdade. 40 dias depois do Carnaval é a Páscoa. Olá, boa noite, Fátima Beijoca. O período de 40 dias é a Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa. Sim, senhor. Maria Henriques. Terça-feira gorda. O Carnaval é terça-feira gorda. Ou o Carnaval é terça-feira. Eu não sei bem quem disse isso de Carla Moia, mas eu não me dá a impressão que seja Jesus que tenha dito isso. E tem que ter. A Páscoa tem mais significado que o Natal. Porque até Jesus não nasceu a 25 de dezembro. Nasceu noutra altura. Mas a Páscoa é quando se comemora a morte e a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa já existia como festa judaica. A Páscoa já existia antes de Jesus. E os 40 dias significam os 40 dias que Jesus passou no deserto, ao encontro do seu próprio eu, da sua própria identidade. Sim, senhora, é isso mesmo. E agora pergunto-vos, sendo assim, será uma questão de fé? Será mesmo? Talvez. Em parte é uma questão de fé. O que é que acham? Já existia era comunicado, penso eu, na lua cheia a seguir no início da primavera para comemorar a primavera. Pesquisei num sítio. Ai, deixa-me ver esta da coisa.
Pesquisei num site da rádio na Renascença, onde explica a relação entre o Carnaval e a Páscoa, onde além de que já disseram, fazem também menção ao nome. Olha, fiquei sem perceber assim um bocadito, ó Carla Moia. Vá, explica melhor. Estava aqui, ó, não sei o que pergunta. Se era uma questão de fé. Entrada num novo período, assim como introduz em latim, entrada num novo período. É por causa do solstício da primavera. O solstício da primavera é em março. Não é? É. 21 de março. É o solstício da primavera. Irone, Caxambu, boa noite. Está tudo bem contigo e com os teus familiares todos? Fazia-se a festa do solstício, que era celebrada antes de Jesus. Exato. Se estás um pouco melhor, Carla Moia, fico muito feliz por ti. Eu estava a perguntar se podíamos considerar a Páscoa como um motivo de fé. Lourdes Tavares, boa noite. Se é um motivo de fé, a Páscoa. Se é uma questão de fé. Olá, boa noite, graças a Deus. Estou um pouco melhor, obrigado. Ainda bem, graças a Deus. É para estar um pouco melhor, porque a pouco nós conseguimos nos equilibrar e melhorar rapidamente. Não é? Se a Páscoa é uma questão de fé, é ou não é? O que é que vocês dizem a isso? Sim, porque a Páscoa é acreditar. Ai, isto está sendo. Então vamos ver aqui. Que está a passar depressa demais. Sim, porque a Páscoa é acreditar na transcendência de Jesus. Ele ressuscitou da morte. Então é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé, Sr. Fernando. É sim, senhor. E quem disser ao contrário está a mentir. Sim, recordo ter visto um filme sobre a vida de Jesus e num diálogo alguém perguntava a Jesus se ele iria ficar onde estava para celebrar a Páscoa. Eu julgo que é uma questão de fé por acreditarmos que Jesus deu a sua vida por nós. É a maior prova de amor para todos nós. Então é uma questão de fé. E a fé não se discute com ninguém. As questões de fé não são discutíveis. Podem-se conversar, mas não se podem de todo. Nós não podemos ficar contra qualquer tipo de questão de fé. É uma questão de fé. Quando é uma questão mesmo de fé. Quando não é algo
Os homens engendram para nos, de alguma forma, dominarem, não é? Existem dois tipos de fé. A fé que nós temos e depositamos em nós próprios e a fé que nós depositamos naquilo que é sobrenatural ou paranormal. Ou seja, a fé na nossa própria espiritualidade humana e a fé da nossa espiritualidade mesmo. Nós, como seres espirituais que somos encarnados. A Graziela que ela também acha que é uma questão de fé. Agora vou-vos perguntar a vocês. Vocês certamente se lembram dos mandamentos da lei de Deus. Ou não se lembram? Está bem definido, obrigada, Hilda Alves. É assim, senhora. Muito bem definida a fé. Muito bem. E agora esqueci-me o que eu tinha perguntado e vocês agora não sabem. Já não me lembro. Não te lembras de quê, Graça Dias? Eu fiz uma pergunta e eu esqueci-me. Nélia Capela, olá, boa noite, bem-vinda. A família está bem? Está tudo bem? Qual foi a pergunta que eu fiz, meninos? Ai, que coisa. Fui ali no estante, na minha coisa e esqueci-me como... Não sei, estamos a falar na questão de fé. Dos mandamentos. Obrigada, Maria de Sousa. Ao menos alguém está atento. Pronto. Vocês sabem os 10 mandamentos que foram dados, também é uma questão de fé, não é? Que foram dados a Moisés, não é? Pronto. Então, Jesus, quando veio, ele alterou a igreja, acho que não põe na crucificação. Era normal as pessoas nesse... Bem saber de todos. Então vá. E o que é que Jesus fez quando esteve cá na terra? Como um comum dos mortais. O que é que ele fez aos mandamentos? Vocês sabem? Eu sabia, mas neste momento não me lembro de todos. Jesus Cristo é o grande renovador da cristandade e é o grande renovador da fé. Havia os 10 mandamentos e nos 10 mandamentos estavam muitas coisas, não é? Como vocês sabem. Então Jesus Cristo fez uma coisa. Desses 10 mandamentos, ele transformou em 2 mandamentos. Resumiu-os em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele transformou. Ele transformou os 10 mandamentos, ele fez uma grande transformação. Os 10 mandamentos, transformou-os em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como te amas a ti, deves amar ao próximo. O que gostares que te façam a ti, deves fazer aos outros. E a partir daí ficaram 2 mandamentos. Porque no amar ao próximo como a ti mesmo estão os restantes mandamentos. Porque se nós amarmos, não fazemos as barbaridades, seguimos os 10 mandamentos. Mas é engraçado como a inteligência e a visão
Jesus faz essa transformação e é aí que realmente ele acaba por criar a sua própria igreja, saindo um pouco do judaísmo, que Jesus era judeu, para criar a sua própria igreja, porque ele considerava que o amor, e considera que o amor triunfa, o amor tudo vence, o amor é a solução para os problemas, sendo o amor muito abrangente e havendo muitos filhos, muitas raízes, muitos caminhos do amor. Logo, o amor é o sentido principal da própria vida e da própria humanidade. E sendo assim, quando ele faz essa transformação desses dois mandamentos, dos mandamentos em dois, ele transforma Deus em amor. Porque antes disso, Deus era considerado como um castrador. Era como se fosse algo positivo, mas pouco positivo. Então ele transmite que os mandamentos de Deus, ele ao transformar, transmite-nos que Deus é amor. Deus é simplesmente amor. É interessante a sua inteligência, a sua capacidade, a sua visão. Como as palavras de muitos passaram, mas as palavras dele não passaram. Não acabaram, não terminaram. Continuam ainda. E daqui a muitos anos ainda continuamos com as palavras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Também é uma questão de fé esta frase. Interessante. Às vezes a gente podia pensar mais seriamente. Então, sendo Deus amor, e se nós temos indicação que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque é que nós às vezes não fazemos isso e acabamos por dar mais importância ou não termos coragem de nos dirigirmos a Deus e pensando que estamos mais perto, não é? Nós estamos às vezes mais crédito, mais credibilidade a outras santidades em vez de ser a Deus, porque Jesus não disse, certamente não disse que ele era o principal, ele disse que era filho de Deus, nosso irmão, e disse para amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, o principal era amar a Deus. Então por que isso não acontece, mesmo nas religiões? Nós não somos uma religião, por isso podemos discutir isso à vontade. Por que isso acontece mesmo nas religiões? Porque se é amar a Deus sobre todas as coisas, e Ele quando faz e quando nos transmite a oração do Pai Nosso, Ele dirige-se ao Pai, a Deus, figura principal no teatro da própria vida, Deus. Ele não considerou que ele era a figura principal. Ele não é. Os homens fizeram dele a figura principal, porque eles confundem que Deus e Jesus é a mesma coisa. Mas não, Jesus foi homem.
Então eles dizem, Deus transformou-se num homem. Jesus é o Filho primogênito de Deus. Não pode ser o próprio Deus. É bonito a gente pensarmos seriamente nas coisas, repara. Então, porque é que nós precisamos de... Uma coisa é eu ter empatia por algo. Por exemplo, eu tenho uma empatia muito grande pela minha madrinha, a Madre Teresa de Calcutá. Ela é que foi santificada, mas eu sempre tive. Mas outros têm uma empatia por... Mas, quando se faz a oração, devemos nos dirigir imediatamente a Deus e não precisamos de intermediários. Porque é que nós usamos tantos intermediários? Uma coisa... E pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nunca Deus tendo sido homem ou mulher, logo, Deus é energia, por isso é que é amor. Nós também somos energia. Deus é espírito. Nós também somos espírito. Por isso é que somos feitos à imagem e semelhança. A nossa essência é a essência de Deus. A essência de Deus está implicitamente em todos os seus filhos. Por isso é que há essa ligação enorme. Sendo Deus uma energia, acaba por ser um entrelaçar de energias. Por isso é que ela é omnipresente e a outra coisa que me falha sempre. Por isso é que ela é as três coisas. Concordam com o que eu estou a dizer? Acham que tem lógica? Eu estou a pensar com vocês, mais nada. Estou a pensar como se não soubesse nada. Agora vocês é que têm que me ajudar a pensar. Isto é giro, colaborarmos uns com os outros. E assim dá-me tempo para eu também pensar noutras coisas e noutras pessoas. Vamos lá, escrevam lá isso que eu disse. Vejam lá qual é a vossa opinião. E falha-me sempre se eu não tiver concordo plenamente. Sim. Quando às vezes digo que vocês têm que descobrir vocês próprios para conversarem com vocês próprios, é para encontrarem o vosso Deus. Encontrarem Deus. Jesus, quando chegou à Terra, foi uma materialização e demorou mais de 1000 anos a preparar-se para chegar à Terra. Porque ele é um espírito crístico tão avançado que teve que densificar o seu corpo para entrar no planeta Terra. Ok? Mas ele não é o próprio Deus. A questão está aí. Jesus não é o próprio Deus. Um espírito crístico tão avançado que teve que densificar o seu corpo para entrar no planeta Terra. E é verdade, ele dá-los. Então, vamos ver. Então ele dá-los. Sendo assim,
Jesus Cristo veio uma vez à Terra. E temos que lembrar que Jesus Cristo não é Deus. É simplesmente o Filho primogênito, ou é um espírito muito elevado, um espírito crístico muito elevado, e veio à Terra, mas não foi Deus. Ele não substitui Deus, porque ele, quando está na Terra, vai sempre dirigindo a Deus, vai falando sempre nas coisas de Deus. E ele disse isso mesmo. O seu Pai, Deus, era também nosso Pai. É verdade. Então, vamos aqui fazer um raciocínio para melhor nos entendermos. Então, Will Alves, achas que foi a primeira vez que Jesus veio à Terra e achas que ele não voltou mais à Terra? Conseguindo ele transformar esse corpo, o corpo dele físico à medida da sua evolução para poder entrar na atmosfera terrestre. Jesus é nosso irmão, verdade? E nós somos irmãos de Jesus, porque nós todos somos filhos de Deus. Mas às vezes há a confusão eu noto uma confusão em muitos lugares que Jesus é Deus, e Jesus não é Deus, é Filho de Deus como nós somos, num grau evolutivo diferente, todos nós. A minha pergunta é, Jesus Cristo só veio uma vez à Terra? Fisicamente foi só uma vez, mas será que só veio? Só veio uma vez à Terra? Hilda. Se Jesus nasceu no planeta Terra. Sim, eu acho que ele veio à Terra nessa altura. Jesus é o governador da Terra. Ok. Porque tendenciosamente nós personificamos, precisamos de ver a imagem. E no meu caso, por vezes, Jesus e Deus se tornam para mim o mesmo quando na verdade não são. Aliás, como diz a Bíblia, sentada à direita do Pai. Nós temos que personificar uma imagem para a nossa fé ser mais segura, é isso? Mas Jesus ser governador da terra não quer dizer que Jesus possa transpor a paternidade, ou seja, Jesus jamais será superior ao Pai. Prontos, era isso só que eu queria saber de ti, Hildalves. É verdade que é em espírito muitas vezes no planeta, até porque ele é o governador. Exatamente. Mas não podemos esquecer que Jesus tem de responder perante o Pai, o nosso Pai. Há alguém que lhe deve achar algum disparate, mandaram-me aqui um emoji tão feio. Pode ser. Então, olha, vamos ver. Sinceramente, querem que eu diga aquilo que eu próprio, e não só eu, porque isto é tudo muito motivo de discussão cá na Terra, porque não é parte espiritual, não há muita discussão sobre isso. Querem que eu diga, agora cá na Terra é que há muita discussão, na parte espiritual não na parte espiritual não há essa discussão que nós temos aqui, não há essas dúvidas. Então querem que eu diga qual é a minha sensibilidade em relação ao assunto? Se querem, eu vou dizer. Então vá.
Nós já estamos há 40 minutos aqui, porque eu queria conversar com vocês, eu queria que fosse hoje vocês a conversar. O assunto é o seguinte: Jesus Cristo, realmente, quando nasceu à Terra, ele já tinha estado na Terra várias vezes. Foi-se aperfeiçoando como ser espiritual e como espírito que era. E quando ele veio com a missão de ser o profeta, de ser Jesus, ele já tinha sido profetas antes disso. Quando ele veio com aquela missão de profeta, de Jesus, ser filho de Deus, que foi uma missão que ele aceitou, e sim senhor, ele é responsável pela terra como ser espiritual. Então, ele toma o papel de Jesus para transformar e criar a própria igreja. Depois disso, Jesus já veio mais algumas vezes à Terra e tomou um corpo humano e tomou outra personalidade. Atualmente, Jesus faz parte dessa falange de anjos de espíritos muito evoluídos, mas que conseguem estar mais próximos da Terra. Então, a última vez que Jesus passou pela Terra foi no tempo, mas que ninguém sabia que ele já tinha sido Jesus. A última vez que ele passou pela Terra foi no tempo de São Francisco de Assis. Essa foi a última reencarnação que ele teve na Terra. Mas ele veio algumas vezes mais à Terra e ele já tinha vindo algumas vezes mais à Terra. Eu disse o tempo de Francisco de Assis porque foi essa época. Foi nessa época que ele esteve cá. Mas ele não teve como Jesus, não teve como uma personagem que também revolucionou o catolicismo e que também mostrou repetiu a sua própria bondade, mas adaptada à realidade. Porquê? Eu passo-vos a explicar. Porque a igreja naquela época estava a passar um mau bocado e a igreja estava a cair. E era preciso que alguém levantasse a igreja. A igreja era de quem? De Jesus. Então ele tinha que tomar uma forma humana, tinha que vir à terra para ele poder levantar a igreja. E daí foi ele, mais uma vez, que junto ao papado daquela época, levantou a igreja e fez com que a igreja não caísse. Não é a igreja física, é a igreja no seu todo. Tanto que nessa época ele teve uma relação muito estreita com os seguidores de Alá e do profeta Maomé. E foi muito bem aceito. Aí houve mais uma calma por parte dos muçulmanos com a Igreja Católica, com a Igreja de Jesus, sem ser aquela Igreja de Jesus do sétimo dia. Essa igreja nasce porque um homem na América escreveu um livro baseado numas visões que ele teve e é por isso que se chama a Igreja do Sétimo Dia. E chamam-se os Mormons. Todos têm uma história. Só o Reino de Deus é que não tem uma história. Porque também não é uma... Pronto, os Mormons também. Então, seguindo o pensamento dos Mormons, as pessoas teriam que ter um comportamento baseado no amor, na confiança, no respeito, mas depois viraram-se todo para a riqueza. Também nesse tempo em que Jesus esteve na Terra, os homens que estavam ao seu lado, não sabendo que ele era Jesus, porque ele tomou o nome de outro homem e nasceu numa família diferente, tomou um nome diferente, e ele, ao estar na Terra, ele queria
servir os pobres dos mais pobres. E quando ele foi fazer essa peregrinação e essa evangelização para os países árabes, os países muçulmanos, os que ficaram tentaram alterar os princípios que ele tinha imposto. E não foi por acaso que ele desencarnou ainda muito novo. Depois, devido a essa peregrinação, viu que a sua congregação estava espalhada e já queria a riqueza, e não era esse o princípio que ele pôs naquela congregação. Então ele quase que se retira um pouco para refletir, e nós percebemos aí passos muito idênticos. Se retira um pouco para refletir, e ele depois morre até abandonado e só. E aí Alves diz: era uma missão juntamente com Teresa d'Ávila. Quando as pessoas dizem que estão à espera de Jesus, vamos voltar ao mesmo tempo antes da época de Jesus. Porquê? Porque os judeus estavam à espera que um profeta viesse. O profeta veio e os judeus não aceitam Jesus como profeta, e é aí que Jesus tem necessidade de criar a sua própria igreja. Nós temos que encaixar a disciplina de história com isso mesmo. E depois existe a teologia que temos que explicado de outra forma, mas evidentemente que já tem intervenção humana. Mas dentro sempre nasce sempre alguém, algum ser espiritual que nasce normalmente e que tem como missão mais ou menos amparar as coisas na Terra. Bem, em missão. Mas nós olhamos para eles, são pessoas completamente normais, como as outras pessoas. Não têm a sua anormalidade, têm a sua missão, simplesmente. Dá para perceber? Ou não? Vocês nem escrever mais nada, é porque eu só estive a dizer disparates. Será que tive? Para eles podem ser, mas não são assim disparates tão grandes. E depois há uma coisa que chama todas as nossas coisas. Quando nós nascemos com uma personalidade própria, com uma função, Claro que teve, não tenham dúvidas nenhumas, que teve uma relação com Maria Madalena. Jesus teve uma relação, e isso não vale a pena as pessoas estarem a coisa, porque uma coisa é que eu vos digo, é o que se discute na Terra, e outra coisa é o que é a espiritualidade. Evidentemente que nós temos mais conhecimento na espiritualidade, não na espiritualidade terrena, na espiritualidade, e por isso temos que ter um canal aberto para podermos fazer parte dessa própria espiritualidade, e há coisas que são perfeitamente, não são discutíveis de algum modo. Por exemplo, será que vai voltar quem? Jesus? Não. Jamais em tempo algum poderá vir alguém em nome de Jesus, já não em nome de Deus. Jesus vem em nome de Deus. Poderá vir alguém em nome de Jesus, mas é preciso ter-se muito cuidado, porque senão essa espera, essa vinda, porque se vocês repararem, Jesus aparece em muitos lugares através de outras pessoas, sem falar, sem nada. É através do comportamento, das atitudes que essa pessoa tem em prol do bem maior. E nós olhamos aí e vimos a energia de Jesus. E nós nunca podemos esquecer que não podemos
misturar. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Deus é indecifrável. Jesus tornou-se decifrável. É totalmente diferente. Dá para perceber? Então eu vou-vos dizer. Houve duas épocas, mas eu só vou dizer que houve estas duas. Eu vivi no tempo de Jesus, quando ele era Jesus, e vivi no tempo quando ele não se chamava Jesus, chamava-se outro nome, e quando ele criou essa congregação e quando ele tinha como missão levantar a sua própria igreja. E são duas das reencarnações que eu tenho muito patentes, além de outras que tenho patentes, também não fiz. Por exemplo, uma delas acho que, embora nessa reencarnação eu tenha feito algumas coisas, eu acho que não foram as melhores coisas para a igreja. Foram as melhores coisas no sentido económico, mas não foi as melhores coisas no sentido de desenvolver a fé, desenvolver o amor. Portanto, e hoje, como tenho uma lembrança tão grande, às vezes até me condeno em alguma parte. Eu deixei muitos escritos e, portanto, às vezes quando estamos a falar nos assuntos, e depois houve outras reencarnações que tive, já tive muitas, eu já estou cá há 5.000 anos, que eu tenho a consciência. Há 5.000 anos, estou cá há 5.000 anos, por isso é que eu digo que esta é a última reencarnação que eu faço. Porque esta eu também a faço como missão. Pode não ser uma missão importante aos olhos de muitos, mas é uma missão que tem... A minha missão é simplesmente cuidar da família e do Círculo de Fraternidade, porque o Círculo de Fraternidade não é só uma associação, é apenas uma família espiritual, ao qual muitos pertencem. Então, alguns de nós tivemos que vir à Terra como missão. Vivemos uma vida normal, mas como missão para cuidarmos daqueles que estavam confusos, daqueles que estão perdidos, daqueles que realmente... Não me peças para falar mais alto, porque eu hoje não consigo falar mais alto, senão corto o meu ritmo. Então, o que é que acontece? Nós viemos com a missão tratar das nossas famílias. Eu venho com a missão de, há muitos anos, desde que nasci, tratar da família espiritual do Círculo de Fraternidade. E há muita gente que faz parte dessa família e não sabe, não tem a noção. E há outros que querem ingressar nessa família a nível espiritual também, de qual temos a informação correta. Por isso é que há coisas que eu não discuto com ninguém, porque acho que não tem sentido estar a discutir, porque cada um está no seu grau evolutivo e eu não posso exigir a pessoas que estão no grau evolutivo diferente, não posso exigir que elas passem para o grau evolutivo onde eu possa estar, não é? Porque quem está num determinado grau evolutivo não pode exigir isso. E que eu, quando vejo as pessoas a exigirem, isso acontece muito aqui na Terra, e o que é mau porque só traz problemas, eu quando vejo as pessoas a exigir, eu vejo logo que isso é um erro fatal. É verdade, ele dá-los cada um no seu patamar. E o respeito por si próprio e pelos outros, nota-se logo qual é o patamar da pessoa. Mas isso dava panos para a manga, mas eu gostava de conversar com essas coisas com vocês, mas não era assim num direto. Gostava de conversar com vocês e nós um dia vamos fazer isso. Escolhemos aqueles que pudermos estar em videochamada a ver-nos uns aos outros e a falarmos uns com os outros e discutimos esses problemas. Isso é que era interessante, porque isso era giro. O que é que vocês acham fazermos um dia destes isso? Lá para abril, quando for a quaresma, o que é que vocês acham? Aqueles que estavam interessados, reunimos um grupo de
pessoas e discutíamos estes assuntos, cada um dando a sua opinião, respeitando o espaço de cada um. E depois, se fosse preciso, repetiríamos, continuávamos na outra semana para não estarmos muito tempo em videochamada. Vocês pensem nisso, vejam se têm internet, se têm computador em condições, e nós, um dia destes, fazemos isso. Então falamos todos os assuntos, porque somos um grupo restrito aqui. Aqui podemos fazer, não é bem uma tertúlia, é uma tertúlia, mas é de esclarecimento, é para chegarmos a algumas conclusões. Eu gostaria muito de fazer isso com vocês todos, como eu fazia nas sessões, mas desta vez diferente. Deixar vocês a falarem e eu fazer, mas esteja o telemóvel, não te preocupes, graça, a fazerem as coisas, ok? Pode ser? Pronto, hoje eu vou ficar por aqui porque já estamos há 56 minutos e eu não posso atingir a 1 hora, pois senão isto não passa. Então, eu desejo-vos um bom fim de semana, cheio, preenchido de coisas boas, um bom fim de semana muito protegido. Cada um de vós deve se proteger com a sua própria oração, porque esta fase do Carnaval também não é uma fase energética muito boa. A mim, por exemplo, deixa-me frágil, assim como estou hoje. Por isso é que eu disse que não podia estar aqui a falar muito alto. Então, eu desejo que vocês tenham realmente, que saibam passar o Carnaval. Não facilitem, se tiverem que ir ver as coisas do Carnaval. Depois podemos falar isso, Graciela, porque é verdade que alguns foram assim que vieram. Mas podemos falar nesse assunto. Então, vocês portam-se bem no Carnaval, tenham cuidado, divirtam-se, mas façam atenção e façam cuidado, está bem? Por causa até dos vírus e dos desentendimentos. Então, não se esqueçam, quando há um período assim de fragilidade, nós temos que entrar mais vezes em oração. Temos que estar mais vezes em oração connosco próprios para nos protegermos. Nós temos que nos proteger. E esta é uma fase conturbada energeticamente, não é? Até que nós muitas vezes não conseguimos fazer as ligações, porque há tanta confusão que não conseguimos fazer a ligação daqui para lá nem de lá para cá. Ligações é um termo que eu uso, não é isso, mas pelo menos com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa essência, nós somos capazes de fazer, está bem? Então, que todos os nossos irmãos possam ser envolvidos na energia do amor, da paz, e que a evolução que esteja parada em algum deles possa ser retomada, e que algum deles que tenha partido possa se encontrar consigo próprio e seguir para os planos adequados à sua própria evolução, e que a maldade humana seja suavizada e que seja potenciada toda a força, toda a energia possível do que há de melhor em cada homem, em cada mulher e em cada criança. E que Deus, a energia suprema do amor, o subjetivo, toque a nossa essência, o nosso coração e a nossa mente. E que os nossos amigos espirituais velem por nós quando nós nos distrairmos, nos possam abraçar, abençoar e visitar em nossos lares. Que sejamos sempre bondosos, humildes, compreensivos e, sobretudo, que nos saibamos entregar ao amor. Eu creio que assim é, sempre que um homem, uma mulher, uma criança quiser que assim seja. Bem-aja a todos, até domingo, e não se esqueçam, cuidado, estamos na época do Carnaval, ok? Amor, paz e gratidão. Gratidão, amor, paz e abundância. Até domingo. Bom fim de semana para vocês. Bem-aja a todos.